O nosso Papo G de hoje vem até o consultório do pediatra Dr. Sérgio Feitosa para conhecer um pouco mais sobre a saúde dos pequenos. Com vocês, Dr. Sérgio Feitosa. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, tudo jóia. Sérgio, algumas vezes eu costumo explicar o porquê da escolha, né, dos meus entrevistados. E geralmente são pessoas que eu tenho grande admiração, e com você não seria diferente, né? Eu, como você sabe, todos que me conhecem, há alguns anos que eu trabalho no centro de saúde da minha cidade. E no meu primeiro ano de trabalho, eu tive o prazer de conhecê-lo, porque você, se não me engano, você citou que foi seu primeiro emprego na minha cidade, né? E eu sempre observo a humanidade com que os profissionais de saúde tratam, digamos assim, a nossa clientela, né? E teve uma coisa que marcou, que eu percebi desde sempre como você é tão humano, porque eu tinha mais ou menos uns 19 anos e chegou até mim uma menina, não sei se você lembra disso, uma menina de 14 anos, desesperada, achando que estava grávida. E ela chegou assim pra mim pedindo socorro mesmo, né? E eu tão inexperiente com tudo na vida, como, né, na profissão, tava começando e na vida pessoal, ainda era puro de alma, corpo e alma. E nada mais assim, foi natural eu correr até você para pedir ajuda. E a forma como você lidou com aquele momento foi que fez com que eu te admirasse desde aquele primeiro momento e pude ver desde aquele dia o quanto você era humano, né? Porque durante esse tempo eu já presenciei outras coisas que não foram tão legais. E você tanto me ajudou a ajudar aquela menina, como ajudou muito ela. Graças a Deus que o tempo foi só um susto, né? Mas ficou assim, isso gravado em mim. Que bom, né? Que bom que a primeira impressão foi positiva, né? Positiva. Aí eu queria falar isso, porque assim, eu nunca tive a oportunidade de falar isso, aí estou falando agora. Agradeço, fico muito feliz, né, por merecer aí a admiração. Fico feliz também pela oportunidade de estar aqui conversando, né, com você, Graciela, né? Prazer é todo meu. Mas assim, são já 15 anos na medicina e a gente tenta, apesar das muitas adversidades, manter, né, o humanismo aí, o respeito pelo próximo, né, pelo próximo. É certo que com a prática, às vezes, se a gente não se cuidar, fica meio que, como se diz, no automático, né? Ah, mais um atendimento, mais um paciente, tem 20 para atender, né? Mas a gente tem que, sempre que possível, respirar fundo e entender que do outro lado da mesa, ou quando você vai examinar, né, tem um ser humano que está ali fragilizado, geralmente com algum problema de saúde, doente, quer uma orientação, então a gente tem que ter sempre isso em mente no coração também, né? Porque com certeza. Trabalhamos com a vida, com a dor das pessoas, né? Eu queria que você nos contasse como foi que o Sérgio menino disse, eu vou fazer medicina. Tudo bem. Assim, na verdade, não foi bem o Sérgio. Tá, eu ia dizer que não tinha sido o Sérgio menino que tinha dito que ia fazer medicina. Por outro lado, eu tenho que rever isso porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos, né? Quando eu fui me preparar para entrar na faculdade, fazer o terceiro ano, eu saí de casa aqui de Picos com 16 para completar 17. Então, dá para dizer que sim, era um menino, né? Ainda era uma criança, é verdade, né? Bem, na verdade, a opção pela medicina, de início, ela teve alguma influência, né? Eu saí de casa para estudar, fui morar no Pernambuco, sou aqui de Picos, né? Nasci e criado aqui em Picos, mas tinha família no Pernambuco, dois tios meus, né? Militares, e meu irmão, à época, ainda hoje mora lá, mas ele estava lá já, e aí fui para lá fazer o famoso terceiro ano. Eu estudava aqui, eu estava num colégio bom aqui no INH, Colégio das Irmãs, né? Mas eu queria e tive a oportunidade, com muita ajuda da minha família, né, de estudar fora, me preparar para tentar alçar voos mais distantes, né? E passar no vestibular, né, numa faculdade concorrida, numa faculdade pública, a época quase não tinha faculdade particular, não era brincadeira, né? Não era brincadeira.
E aí você sair para estudar e fazer um terceiro ano numa capital, te dava mais chance disso, né? Mais preparo, né? Aí durante o terceiro ano, lá no Pernambuco, eu morava em Belmiro, estudava em Recife, que conversando com meus tios, né, já mais experientes, foi-se vendo, aventando a possibilidade de fazer medicina, né, Um curso maravilhoso, já comentamos aqui, nos dá a oportunidade de cuidar de gente, cuidar de pessoas, de uma criança, de um adulto, de um idoso, de curar, salvar vidas, de aliviar, de implantar a cultura da prevenção, né? E te faz crescer muito, sob todos os pontos de vista, né? De experiência pessoal, conhecer muita gente. Uma questão, a gente não pode deixar de citar uma questão, né, de remuneração, né, em relação infelizmente, a outras categorias profissionais, né? Então, assim, era um curso ideal, né? Ideal. E graças a Deus, né, na verdade, na medicina isso é bem escasso que eu vou citar, mas me identifiquei, né, com o curso. De imediato tenho que dizer que a gente vai querendo já ver a coisa prática, aí o ciclo básico, como a gente diz, tem muita parte teórica, pelo menos era assim naquela época, né, aquela mudança grade curricular. Né, mas com o passar do tempo, a gente entrando, né, avançando pelo curso, no meio do curso em diante, vivenciando mais a prática com o paciente, aí a gente vai cada vez mais se apaixonando, né? Tem que ter paixão pelas coisas. Com certeza. Medicina, então. Se não tiver, não dá. É maravilhoso, mas para quem se identifica. Se não se identificar, é melhor desistir e procurar outra coisa para fazer. E aí, quando você decidiu ser pediatra, né? Seguir por essa outra, digamos, ramificação Tem até uma coisa que eu vi aqui nas suas redes sociais que me chamou muita atenção, eu queria até comentar. Agora não é coisa. Não, tranquilo. Você colocou assim outro dia. Minha missão, ajudar você a proporcionar ao seu filho uma vida longa, saudável e feliz. Quando você optou, quais os motivos que fizeram você optar pela pediatria? Bem, eu acho que, de acordo com a minha personalidade, eu sempre tive uma visão mais ampliada das coisas, né? Eu sempre tive dificuldade de focar no detalhe, né? Eu sempre tive uma visão mais generalista, né? Eu sempre identifiquei com assuntos na faculdade, né, que envolviam você entender um sistema, né? Eu teria muita dificuldade, né, de fazer uma coisa mais específica, não desmerecendo de forma alguma, são importantíssimos, tem que ter, mas vamos lá, oftalmologia, otorrinolaringologia, né, que são áreas, já disse, muito importantes, mas são muito restritas, né? São muito restritas. Eu, pediatra geral, eu vejo o ser humano como um todo, desde a geração dele, né, quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma gestante e aconselhá-la, né, no sentido de levar uma gravidez de uma maneira mais saudável para que aquela criança nasça, né, em boas condições e se desenvolva bem, né, até você trabalhar em cima da cura, ora uma doença respiratória, ora uma doença digestiva, você trabalhar no sentido de orientar uma boa prática, né, alimentar, de você focar na prevenção de acidentes, que é uma coisa frequente, as pessoas infelizmente não têm a cultura da prevenção, acho que de uma forma geral, né, mas no Brasil ainda mais, né, na região nossa, se a gente for ver, ainda mais, né. Então, assim, é bem ampla, a abordagem é bem ampla, os interesses, os estudos são bem variados, e eu gosto disso, né? Eu não gosto de ficar limitado nas minhas atividades, inclusive até eu tenho outros interesses fora, assim, além da profissão, assim, gosto de me identificar também com outras áreas do conhecimento, né? Mas para trabalhar na medicina, a pediatria, né, me dá isso. E com criança, né, gente? Criança é tudo de bom, né? Criança é inocência, criança é espontaneidade, né? Criança é meiguice, então acho que não teria como ser diferente.
A minha primeira entrevista voltada para eles, né? Porque eu sempre quis trabalhar para e com crianças. Até que esse ano eu já realizei um pouco esse sonho, né? Estou trabalhando numa creche com os pequenos. Queria fazer um comentário sobre as redes sociais, né? Porque assim, muita gente utiliza as redes sociais de uma forma como futilidade, né? Ou para exibição, ou para... enfim. E você, eu reparei em dois aspectos que você usa as suas redes sociais. Uma é para passar informações, Sim. que você estava falando agora até a questão da prevenção. Outro dia eu estava vendo assim, algumas coisas que você postou, por exemplo, sobre criança que cuidar com coisa de choque elétrico, ou afogamento, essas coisas, né? Que geralmente as pessoas não ligam muito para isso. Quando vê, já tem acontecido. E também que o Sérgio gosta de fotografia. Fotografias belíssimas, de uma sensibilidade, né? Teve até alguém que comentou que você devia fazer uma exposição. Porque as pessoas são muito carinhosas e graças a Deus a gente cultiva as amizades, né? Mas assim, eu gosto, realmente eu trabalho aqui, estamos aqui no consultório aqui em Pix, né? E trabalho em várias outras cidades aqui da região, então eu, como se diz, rodo muito, né? Então eu tenho assim, a oportunidade de ver muitas paisagens aqui do nosso Piauí, né? Pois é, não vi nenhuma de Santo Antônio de Lisboa, mas mas se você for procurar direito, vai ter, tem sim. Tem, com certeza tem. É só você checar direitinho, eu vou lhe marcar. É que é tanta imagem, né? Que para ver tudo. Verdade. Né? Agora sim, maneira de dizer, mas com a facilidade do acesso ao recurso digital, né? É muito simples você passar por um local, achar interessante, né? E clicar, né? Não custa nada, né? Aí você tem a oportunidade depois de editar, né? De editar aquilo, mexer ali com as configurações, contraste, brilho, aquela coisa toda. Mas assim, só para deixar claro, eu não sei absolutamente nada de fotografia, não tenho noção de nada, de luz, de enquadramento. As minhas fotos, a maioria são feitas assim de maneira assim, estou passando, aí parei, encostei o carro aqui, tirei, depois eu olho. Aí depois eu vou ver se ficou bom, se não ficou, se dá para aproveitar. Aí tem algumas imagens, eu chamar de imagens, não fotografias, certo? Que realmente ficam interessantes, né? E o pessoal comenta assim a respeito dessa sensibilidade. Você tem sensibilidade, você deveria fazer um curso. Eu digo, não, mas se eu fizer o curso, talvez, assim, vai perder um pouco do encanto, porque aquela coisa, ainda vou ficar com muita autocrítica na hora de fazer a imagem. Tem que enquadrar assim, tem que mexer, essa luz não está boa, o sol ainda está alto, então... E eu não quero isso, né, assim, eu não quero, assim, deixa aí a coisa por lapidar ainda, não vou ainda, né, posso ser que eu mude de ideia, mas agora, ainda não tô com essa intenção não, mas eu gosto muito, né, admiro muito o trabalho de alguns, né, conterrâneos nossos aqui da região, que trabalham com fotografia, né. Tem o Otávio lá de Jaicós, né, um rapaz, o Otávio Veloso, né, um rapaz muito talentoso. Tem o Keilan aqui, né, aqui de Pix também, muito talentoso também, recomendo, né, procurar por eles no Facebook, Instagram, né. Mas eu que assim, eu vou por ele tentativa, né, como não vou gastar com filme, né, não vou gastar com filme, não vou ter o trabalho depois de ficar vendo ali, não sei nem como é que faz na prática, aí eu vou ficando, enquanto ele namora no celular, vou ficando aí, às vezes dá pra... Tem um olhar muito sensível, isso sim. Assim, eu acho que das experiências da vida, por ter já morado em vários locais e a prática da medicina, acho que dá isso pra gente, né? Reforça isso pra gente. Quando você é pai de 3 filhos, graças a Deus. Recentemente foi pai, né, da Ana, que a gente estava até combinando na entrevista, você falou que estava com sua esposa. Isso. E quando a primeira nasceu, você já era pediatra? Eu estava terminando o primeiro ano de residência. A gente estava em Natal, fiz pediatria em Natal, fiz medicina em Recife e fiz pediatria em Natal. Eu estava terminando o R1. R1 é como a gente chama o primeiro ano da residência, né? E aí ela nasceu, eu estava, né, na residência ainda, e
E foi muito bom para mim, para nós, né, eu e minha esposa, a Cisele. A gente estava em Natal, a gente foi, né, a gente não tinha quase parentes lá, tinha um casal muito próximo a nós, o sogro de um tio meu, o Eliseu e a Nilce, que a gente ajudou muita gente lá, tinha algumas amizades, né, de lá que a gente cultivou, uma amiga daqui também que fez lá com a gente, duas, né, a Mabel, a doutora Mabel, né, que voltou a estar com a gente aqui, a doutora de Cris ficou lá, né, mas assim, né, lugar diferente, lugar distante, o Rio Grande do Norte, assim, não tem muita proximidade com a gente aqui do Piauí, só o pessoal que veio do BEC para cá, que tem parentes, mas assim, Pernambuco, Ceará, a gente tem mais proximidade, né? Lá não. Mas foi muito bom e assim, e a experiência de ser pai, né, para não fugir da sua pergunta, é indescritível. Eu acho não, sempre foi a melhor coisa que me aconteceu, né? E já agora já 3 vezes, né? Tem a Ana Beatriz, tem o Gianluca, que é o homenzinho da casa, né? E tem 2 anos, a Ana Beatriz tem 7 e a Ana Luiz tem 1 mês e 14 dias. Caçulinha. Caçulinha, tá lá. Depois agora vamos falar um pouquinho mais voltado para a pediatria. Eu fiquei aqui pensando, a pediatria, você cuida até que idade? Assim, a pediatria cuida do ser em desenvolvimento, né? Desde, como eu falei, a geração da consulta pré-natal, como é possível realizar, pela infância, né? A fase de recém-nascido, lactente, pré-escolar, escolar, pré-adolescente, adolescente, né? Até 18, 19, 20 anos, exceto que a grande maioria das pessoas a partir de uma certa idade, 14, 15, né, já por acanhamento, por vergonha, já não quer mais ir ao pediatra, né? Já se sentem adultos, né, e não querem mais ir, né? Já começam a procurar os clínicos, sendo que o ideal seria procurar um pediatra, né, que é o médico de adolescentes, o médico que fez medicina, pediatria, depois fez pediatria, mas é raro, é um tipo de especialidade que a gente tem pouco, né, disponível aqui na região. A gente não tem, em Teresina, não sei se tem. Então, o adolescente fica do pediatra para o clínico, né, para o clínico. Mas, enquanto está crescendo, dá para passar com a gente, né. Tem pediatra que botam idade limite. Tem colegas que trabalham com 12 anos, com 10 anos, outros com 14, com 16, né? Eu não, enquanto quiser passar comigo de 20 anos para baixo, está tudo bem. Muito bem. Mas vamos falar um pouquinho, digamos assim, das dores de cabeça das mamães. Eita, agora tem assunto para render. É uma coisa que eu vejo muito, baseada nas minhas amigas que já são mamãe, coisas assim. Por exemplo, como podemos diferenciar o choro de uma criança? Quando é fome, quando é cólica, quando é tempo. Certo, vamos lá. Então, basicamente, percebe fome e cólica. Tudo bem. Então, fome, cólica, a gente está imaginando aqui a criança recém-nascida, né? Que a cólica do recém-nascido, que algumas regiões têm alguns nomes, né, que o pessoal usa, aqui na nossa região o pessoal costuma chamar de espremedeira, né? Acontece com boa parte das crianças, 60% das crianças vão acabar desenvolvendo a cólica, né? E vai até os 3 meses de idade. A cólica do recém-nascido clássica, aquela que as pessoas já estão acostumadas, de ter alguma experiência de, né, serem pais, ou a gente, né, que trabalha, né, com criança, como é que ela funciona? Assim, ela geralmente tem um horário clássico, um horário, né, específico para aparecer, mais ou menos 5h30, 6 horas, 7 horas, né? Geralmente é final de tarde, começo de noite. E deve ser um choro quase que inconsolável, a criança retrai, né, as perninhas por sobre né, a barriguinha, né? E assim, e aí aquela coisa, numa situação dessas, os pais já tentaram alimentar, amamentar, ou quando não está amamentando, dar o leite, né? Já checaram questão de troca de fralda, né? E aí tende a aliviar com a massagem, colocar a criança por sobre a gente, né? Aquela questão de colocar a fraldinha aquecida na barriguinha da criança, né? Então aquele choro realmente bem inconsolável que geralmente tem um horário para acontecer que é mais final de tarde, começo de noite, né? Começo de noite.
Em relação à fome, criança chora por fome, logicamente, né? É a forma que ela tem para se comunicar, ela não sabe pedir, ei, dá meu leite, né? Mas, assim, é bom, sem quer sair um pouco do seu roteiro, Marcela, mas é bom comentar um pouco sobre isso, porque é aquela coisa, a criança recém-nascida, ela se encontra numa fase da vida em que tem uma taxa de crescimento muito grande, em termos percentuais. Vamos lá, a criança nasce com 3 quilos. Nos primeiros 3 meses, a cada vez, ela vem em média 700 gramas, que dá mais ou menos 20% do peso. Não é brincadeira. Imagine eu que tenho 70 quilos, se por acaso eu, por qualquer motivo, né, fique aí com as ideias alteradas e resolva ganhar 14 quilos do mês. Não dá certo, né? Se eu for tentar fazer isso, vou estar dando entrevista e comendo aqui, né, falando em boca cheia. E a criança ganha 20% do peso em um mês. E aí, qual é a consequência imediata e prática disso? Bem, é só comparar. Nós adultos temos que comer 6 vezes por dia, 3 refeições principais, 3 pequenos lanches. Dormimos em média 8 horas, passamos 16 horas acordados. 16 dividido por 6 vai dar 2 horas e meia de intervalo entre a refeição e outra. Nós adultos que não precisamos e muitas vezes nem queremos ganhar peso. E uma criança que não tem outra fonte de alimento senão o leite materno e ou artificial. Então, assim, ela vai chorar com alguma frequência, né, para se alimentar, né, porque a taxa de crescimento é muito rápida. E, além da questão de garantir o crescimento dela em termos de nutrientes, né, calorias, proteínas, vitaminas, sais minerais, tem a questão da hidratação. Principalmente a criança que está está em aleitamento materno exclusivo, né, em que a fonte de água dela é o leite materno, né, ela vai procurar o seio materno por ter necessidade de nutrientes para crescer, gordura, proteína, e também pela água, por sede, né, por sede. E nós aqui na região, né, que a gente nasceu e mora, né, que é das mais quentes do Brasil, aí vocês imaginem que não vai, assim, a criança não vai dar muita folga, pelo menos nos primeiros 3 meses, né? Nos primeiros 3 meses. Então, assim, eu sei que a sua pergunta inicial foi como diferenciar o choro da dor e o choro da fome, mas eu aproveitei para falar sobre isso porque as pessoas se perdem muito com isso, né? O leite materno está matando a fome da criança, mas não é para matar a fome, é para alimentar. Alimentar é deixar a criança viva, respirando e crescer com muita e crescer bastante, né? Então, assim, são bem frequentes as mamadas. Pois é. A minha irmã, que é nutricionista, ela briga muito com nossas amigas com essa questão do aleitamento materno. Mas tem nosso não tem jeito. Mas vai mudar. Você falou a questão da quintura da nossa região, eu lembrei, até se encaixa uma pergunta, eu lembrei do meu afilhado, que ele morou um tempo aqui em Picos. E por ser muito calor e tal, a mãe dele estava banhando muito durante o dia, né? E aí ele desenvolveu um probleminha, não lembro direito o que era, mas eu lembro do comentário do médico. Ela disse que ela ia derreter o menino de tanto de banho que ela dava nele. Assim, é uma coisa que a gente percebe que acontece muito, né? Realmente, nossa cidade, nossa região, Picos, dizem as outras pessoas dos municípios vizinhos que é a cidade mais quente da região. O pessoal de Teresina querem dizer que Picos é mais quente que Teresina, mas eu acho que é impossível. Realmente, o calor é grande, a gente fica incomodado e quer se refrescar, e a criança às vezes está naquela fase de ser mais gordinha, aí sofre mais, aí a mãe, para aliviar aquele sofrimento, banho, só que nada exagerado é legal, né? Inclusive banho, né? Porque assim, quando você dá muitos banhos na criança, você pode alterar a composição da camada mais externa da pele, né? Aí você pode predispor a ressecamento, mais contraditório que pareça, né? Surgimento de manchas, né? Principalmente se a criança tiver uma tendência para doença alérgica, pessoal ou familiar, história de alergia na família, rinite alérgica, asma, né? Que é bem frequente, né? Eu, como pediatra geral, não sou alergologista nem dermatologista, é verdade, mas identifico muitas crianças com alterações de pele, né? Em decorrência disso, que o pessoal, com a melhor das intenções de passagem, né, mas exagera nos banhos. Eu vou e oriento, brincando, mas dizendo, homem, vamos dar água com frequência, não passar mais de 1 hora sem tomar água, e vamos sim dar banho mais 2, no máximo 3, né?
e de preferência só um com sabonete, né? Os outros banhos só com água para refrescar, os outros 1 ou 2 banhos, né? Só com água para refrescar, mas com sabonete só um, para evitar, né, as alterações da pele que a gente vê às vezes. Muito bem. Sobre dois incômodozinhos, né? A questão das fraldas, né? Que assam muito. Num calor desse que a gente vive. Há controvérsias, né? Assim, a questão da dermatite, da assadura, é uma coisa que, sim, faz parte do contexto, né, do período neonatal, né? Mas, tudo bem, há a possibilidade da criança desenvolver uma dermatite, uma assadura popularmente conhecida, né, pela fralda, é verdade. Só que o mais comum é acontecer isso devido a um cuidado inadequado. Não que as pessoas não cuidam sim, mas de forma inadequada. O pessoal às vezes usa um lenço umedecido, que não é para usar a princípio, né? Às vezes o pessoal usa uma pomada de difícil remoção, e aí quando vai tentar retirar, remover a pomada, fricciona muito o algodão, e devido à pele do bebê ser muito frágil, muito fina, muito sensível, esse friccionar, por mais que seja com cuidado, pode, entre aspas, uma linguagem que a gente usa, né, abrir uma portinha de entrada, uma pequena esfoliação que a gente não consegue ver a olho nu. E a partir daí entrar um germe e desenvolver uma assadura, uma dermatite, né? Ou então porque o pessoal usa cosméticos inadequados. É muito comum o pessoal comprar cosméticos, a criança já nasce, já tem um kit formado, né? Tem uma marca que é muito famosa, não vou fazer propaganda, né? Mas o pessoal compra bastante e a gente sabe que não são produtos adequados para cuidar de um recém-nascido, né? E aí também predispõe esse tipo de situação, né? Então, assim, apesar de se vincular muito as assaduras às fraldas, eu digo a vocês que no dia a dia, da prática minha e eu acho que dos meus colegas também, acho que a maioria das vezes você vai dizer, não, a criança está com assadura devido a essa fralda. Não, é mais por uma questão outra dessas que eu falei para vocês. Perfeito. E a chupeta? Eita! Quais são os malefícios? Porque muitas mães, eu vejo assim no meu dia a dia, muitas mães usam uma chupeta para calar a criança, sem se preocupar com o que ela possa trazer de prejudicial. Chupeta é assim, chupeta é sempre um tema polêmico, né? Na verdade, criança não precisa de chupeta, criança precisa de sugar, né? E para isso, a princípio, né, na maioria das vezes, né, algumas vezes não é possível ter um seio materno, né, em que ela obtém um alimento, que é a fonte dela de tudo que ela precisa em termos de nutrientes, e também em que ela tem a necessidade da sucção atendida, né, né? Então, assim, a chupeta é algo que foi, infelizmente eu não pesquisei a história da chupeta, quando foi que inventou, onde surgiu, como é que era. Eu não vou pesquisar até para ter mais embasamento para aconselhar os pais. Mas a chupeta é um artifício que as pessoas usam, sim, para consolar as crianças, né? Como a gente já até citou em relação à alimentação mais antes, né? Criança pequena ela chora muito, porque tem fome, porque tem sede, porque quer que alguém a pegue, minha gente. A criança passa 9 meses no útero ali, toda aconchegadazinha naquela posição fetal, aí de repente ela nasce do parto normal, alguém vai lá, tira, ela vem para esse mundo cheio de barulho, cheio de luz, e de repente ela acorda e se espalha naquela cama, ela não enxerga direito, ela não sabe onde é que ela está, ela pensa que vai cair, cadê que não tem ninguém aqui, né, para me segurar, é verdade. E aí ela vai e chora, e as pessoas muitas vezes não estão preparadas para isso. Ou porque não entendem, ou às vezes sim, entendem, mas é muito cansativo. Eu não deixo ninguém dizer, não deixo entre aspas, né? Mas assim, se eu puder argumentar contrariamente, né, a uma pessoa que não entende o cansaço que afeta uma mãe de uma criança recém-nascida, e quando o pai também se propõe a ajudar um pouco também, né? Eu não deixo ninguém falar que não tem. Sim, é cansativo, né? Mas tem que entender que a criança chora bastante, né? E a gente tem que tentar consolar ao natural, né? Chupeta pode ter uma vantagem, sim, tornar essa fase inicial menos cansativa, menos estressante. Eu entendo,
eu acho tudo bem, não posso criticar. Só que, se você for colocar, né, como se diz, na balança, de um lado essa vantagem e do outro as desvantagens que vão surgir, não compensa. Aí o pessoal fala, não, doutor Sérgio, é só para enquanto console, é só para dormir, depois eu tiro. Sempre começa assim. Aí depois é porque chorou por isso, porque chorou por aquilo, e aí se condiciona a criança e a família, o pai, a mãe, quem mais ajudar a cuidar. Criança chorou, chupeta na boca. Porque realmente, por mais que a gente goste de criança, tudo bem, pode ter quem seja diferente, pense diferente, mas tem horas que o choro da criança ele deixa um pouco a gente, como se diz no popular, agoniado, né? Então, é verdade, se você já se habituou, desde o nascimento da criança, cada vez que ela chora, coloca a chupeta na boca, né? Então aquilo vai ficando cada vez mais frequente e vai aumentando aquela necessidade, ali aquela dependência, né? E aí depois fica difícil para todos, para a criança e para os pais fazer retirar a chupeta, né? Retirar a chupeta. Aí pode vir, geralmente vem problema de dentição, né? A questão da formação da arcada dentária, aí os meus amigos odontólogos podem falar até melhor, questão de articulação da fala, né? Mastigação, deglutição, o pessoal da nutrição, os fonoaudiólogos também podem, né, ajudar, mas a gente vê isso, né? Que mais? Maior risco de contrair as doenças infecciosas, monilise oral, que é popular sapinho, na zona rural, mofo na boca, parasitose intestinal, vermes, né? Mas a gente cuida. O que as famílias argumentam? A gente tem que cuidar, esteriliza, tem aquele porta-chupeta. Tranquilo, isso aí tudo vale. Até o momento que vai para o chão. Criança de 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses, pode ser o pai e a mãe mais cuidador, pode ser o filho do bactéria, mas não vai ter aquela garantia que não vai contaminar a chupeta com os germes do chão. Então vai pegar mais verme que os outros, vai pegar mais bactéria que os outros, vai pegar mais fungo que os outros, entendeu? Então assim, se for analisar não compensa. E quem diz não sou eu, sou pediatra, há quem diga que pediatra é naturalmente chato, né? Mas quem diz são os próprios pais. Hoje mesmo aqui, por 2 vezes eu vi uma mãe dizer, doutor Sérgio, se lá atrás eu soubesse como era, eu não tinha. Me arrependi de ter dado chupeta para o meu filho. Eu digo, rapaz, espera aí que eu vou gravar. Toda vez que alguém vier aqui com um menino recém-nascido me perguntando se dá chupeta ou não, eu vou colocar para ver seu depoimento aqui, né? Mas infelizmente eu não fiz isso, mas não precisa, né? As pessoas, a maioria delas, quando vão fazer a opção de dar chupeta, estão conscientes, né? Que na verdade depois a chance de se arrepender é grande. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão até de doenças, né? A questão de alguns pais têm um certo receio de deixar os filhos, por exemplo, brincar na areia, né? Ter contato com animais domésticos. Certo. Quais são os riscos e o que a gente pode falar sobre isso? Tanto o contato com a areia como com os animais domésticos, por exemplo, um gato, um cachorro. Bem, a areia é aquela coisa, né? É interessante para o desenvolvimento, né, da criança, ter aquele contato com a areia, com a terra, né? Né, muito a minha área, não vou me aprofundar muito nisso, mas desenvolvimento, né, da psicomotricidade, né? De pisar num terreno que é meio irregular, né? Não ficar pisando sempre num piso plano, liso, né? Então isso é bom, é saudável, né? Sim. Tem a outra parte que, dependendo de em que local, né, seja esse terreno arenoso aí, né, se passa animal, por exemplo, né, aí pode ser uma situação em que a criança pode contrair algumas doenças, né, como, né, a larva migras, né, cutânea, né, que popularmente conhecida como verme de cachorro, né, costuma dar lesões geralmente ou nos pés, ou na região das nádegas quando a criança senta, né, e aí costuma coçar, quando identifica na consulta tem que entrar com tratamento específico, né, tratamento específico, mas tirando isso aí até que é tranquilo. Em relação ao contato com o animal de estimação, é uma coisa válida, eu acho que é uma coisa importante,
de novo, desenvolvimento psicológico da criança, assim, né, a questão dela aprender a ter cuidado, né, a cuidar de um animalzinho ali, né, é uma situação de brincadeira, né. Agora tem que ter cuidado, assim, em relação ao cuidado com o próprio animal, a alimentação do animal, a vacinação do animal. É, bem, talvez saber escolher a raça, né? Algumas raças têm um comportamento, né, potencialmente mais agressivo, outros são mais dóceis, né? E aí estão, né, por ser mais adequados para ter convivência com criança, né? Com criança. Eu queria saber uma questão, a gente já comentou algumas vezes agora na entrevista sobre a amamentação, Uhum. que eu vejo muitas mães com uma certa dificuldade e com desculpas, algumas desculpas e acabam não amamentando. E a gente sabe, todo mundo tem consciência da importância do leite materno. Até quando amamentar? Eita, assim, até quando amamentar? Eu até coloquei, não sei se você chegou a ver, Graciela, acho que é a minha última postagem, das últimas postagens nas redes sociais, eu compartilhei uma matéria que falava justamente disso, né? Até quando amamentar. Bem, o que a gente... Eu estudei bastante suas redes sociais. Ah, tá jóia. Que bom, fico feliz. A audiência qualificada. Mas assim, o que a gente diz? Até 6 meses, se possível for. Depois eu faço um comentário em cima desse se possível for, né? Exclusivo, leite materno exclusivo. Nada mais do que leite materno, nem água. Tem necessidade de dar água para a criança, né, que está ao seio, né? As pessoas, vou só desenvolver um pouco mais essa questão de não dar água, que eu acho importante, as pessoas confundem muito. Mas como é que não vai dar água num lugar tão quente como esse? Que loucura é essa? Ninguém faz tudo que Pedro diz, não. É o que o povo diz, né? A prova que não tem que dar água, qual é? Criança que está só no seio, né, no leite materno, você troca a fralda várias vezes ao dia, a fralda cheia, e a fralda não muda de cor. Ou seja, a urina é clara, transparente. Nós adultos, se não tomarmos água, o que acontece? A gente vai urinar pouco e muito amarelo, porque está desidratado. E a criança só no seio materno, com leite materno, não acontece isso. Então o leite ele é completo de tudo, como se diz, né? Então tudo bem, até 6 meses só leite materno, nem água. A partir de 6 meses, a alimentação, né, complementar, papinha de fruta, de legumes, com carne, feijão, aquelas coisas que a gente detalha para os pacientes, para os pais, né? E continua leite materno, né? Pelo menos até quando? Pelo menos até 2 anos, é o que a gente diz, né? Pelo tempo que eu mamei. Pelo menos. Sim, doutor Sérgio, mas eu quero continuar dando o peito para o meu filho, ele gosta, eu também gosto. Tem algum problema? Eu digo, não. Não. Geralmente não tem problema. Apesar, aí, desculpa se eu desagradar alguém, né? Mas a gente tem que ser sincero, que algumas pessoas parece que se incomodam quando vem uma mãe com uma criança de 2 anos e meio, 3 anos mamando, né? Aí fazem comentários, né? Até o pessoal comentou aqui na postagem que eu fiz aqui, né? Comentários depreciativos, né? Em relação àquela situação daquela criança maiorzinha mamar, né? Eu acho que isso é uma coisa da mãe e da criança e de mais ninguém, né? De mais ninguém. Eu acho que a gente tem que deixar eles à É até bom vontade. você comentar sobre isso, porque assim, eu acho uma das, se não for a coisa mais linda do mundo, uma mãe amamentando. Concordo. Ali é um momento de amor, de doação, Sim. né? E eu ouço também muitas vezes críticas assim. Agora uma perguntinha para finalizar o nosso papo sobre a posição correta de colocar um recém-nascido para dormir. Que eu vejo muitas conversinhas entre mamães, cada uma com uma dúvida achando que é de um jeito. É verdade. Assim, a posição oficial que se aconselha colocar a criança pequena, recém-nascido lá quente para dormir é barriga para cima, certo? Inclusive foi objeto de campanha publicitária já tem um bom tempo. Era a Angélica, né, a que fazia a propaganda, passava em horário nobre e tudo, né? Barriga para cima é a posição mais segura para a criança dormir. Segura em que sentido? Você tem menos risco
de morte súbita do lactente. Aquela situação de você colocar a criança no berço e você depois ir até o berço e infelizmente encontrar a criança em óbito, né? E tem alguns fatores de risco, dentre eles a posição para dormir, e que se sabe, né, atualmente já de vários anos, né, que barriga para cima é a posição mais segura. Apesar que algumas pessoas querem, né, discordar, mas a recomendação oficial é essa. Tudo bem. Doutor Sérgio, pois eu queria te agradecer Eu que pela agradeço pela participação no oportunidade. nosso Papo G, viu? Com Fiquei certeza, de vez em quando Foi eu muito faço bom. assim um serviço de utilidade pública, com Tá certeza joia. sua entrevista foi, porque eu sei assim que é um momento que a mãe está com a criança, digamos assim, eu foquei mais na questão dos recém-nascidos, porque eu acho assim que é um momento Sim. de muitas dúvidas, muito estresse às vezes, Não tem experiência ainda, não né? tem experiência, acaba que fica mil coisas borbulhando na Muitas cabeça. opiniões. Muitas opiniões, Vizinhos, fica cada um de amigos, uma né? coisa. E aí eu queria que as minhas seguidoras tivessem uma sessão entrevista com um profissional como você. Agradeço a oportunidade, Graciela, e estou à disposição para conversas futuras sobre qualquer tema que você queira tratar dentro da pediatria. Muito bem, muito obrigada. Obrigado também. E agora vamos para a nossa famosa rapidinho. Fala uma palavra, você fala o que vem à mente. Família é, Tudo. a pediatria é, Satisfação. Deus vem, Primeiro lugar. uma lembrança feliz, Nascimento dos meus filhos. uma pessoa importante. Só uma? Pode ser mais de uma. Família. Família. Dia de chuva ou dia de sol? Dias de sol. Um medo, De ter medo. algo que te irrita, Cada vez menos coisas. um sentimento. Gratidão. Para finalizar, Dr. Sérgio é um sapo ou um príncipe? Eita, príncipe acho que está muito longe de ser. Sapo também espero que esteja. Acho que no meio termo. Nem uma coisa nem outra. Muito bem, pois finalizamos aqui o nosso Papo G de hoje. A todos vocês um cheiro na alma e até a próxima entrevista.